escrever a partir da memória. Nós podemos recorrer ou fazer uso da memória para imaginar o real. Neste sentido, nós podíamos dizer que recordar é também imaginar o real. Imaginar aquilo que nós já vivemos, imaginar as experiências pelas quais já passamos. E depois, na hora de as escrever, na hora de as transportar para a escrita, para o texto, nós podemos assumi-las como nossas ou podemos assumi-las como de uma personagem, etc. De facto, investigar a memória é abrir uma comporta para a escrita. Imaginem, se nós de facto investigarmos, procurarmos pesquisar um pouquinho os acontecimentos que nós já vivemos, que nós já experienciamos, o que estamos a fazer de facto é, eu gosto da palavra comporta porque me faz lembrar uma barragem que de facto abre e vem ali um caudal imenso de ideias para a escrita. Por exemplo, há alguns tópicos que nós podíamos abordar ou trabalhar quando estamos a escrever. Seja para que idade for, seja qual for o nosso leitor ideal. Primeiro, qual é a tua primeira recordação? Isto é, quando tu fechas os teus olhos e procuras averiguar, procuras ir o mais atrás no tempo que tu consegues, qual é a tua primeira memória? Isto é, qual é a memória que tens do primeiro momento em que tu tiveste consciência de ti mesmo? Segunda pergunta também interessante é: como era, por exemplo, a primeira casa onde tu viveste? Eu, de facto, descrever a primeira casa em que vivemos, ou então alguma das casas em que nós vivemos, é também um bom material, é também uma boa matéria-prima para a escrita. Depois, por exemplo, onde é que tu foste a primeira vez que saíste de casa? E saíste de casa não para ir à loja, não para ir aqui, não para ir à escola, mas que saíste de casa para ir longe. Qual foi a primeira vez? Que memórias é que tu tens? Quais são os detalhes que tu recordas disso? Depois, qual foi o primeiro desenho que tu fizeste? Lembras-te do primeiro desenho que tu fizeste? Por exemplo, qual foi a primeira história que te contaram? Tu, porventura, tens memória de qual foi e de quem foi que te contou a primeira história? Por exemplo, tu és capaz de identificar, através de um exercício de memória, qual foi o primeiro livro que tu leste, o primeiro livro que te marcou, o primeiro livro que deixou em ti alguma marca? Depois, qual foi, por exemplo, o primeiro filme que tu viste? Seja na televisão, seja no cinema. Ou então, quem foi o teu primeiro amigo? Como é que se chamava? Porque é que o consideravas amigo? Portanto, há aqui um conjunto de perguntas que nós podemos fazer. Por exemplo, a quem escreveste a tua primeira carta? Depois, por exemplo, qual foi o momento da tua vida que tu consideras um momento de maior ternura? Ou qual foi o momento da tua vida em que tu consideras ter sido ou ser o momento de maior sofrimento? Depois, por exemplo, que pessoas é que tu, olhando para a tua infância, olhando para trás, não gostas de recordar, com os quais não gostas de te confrontar? Ou então, um gesto inesquecível. És capaz de recordar um gesto inesquecível? Estão a ver como este conjunto de perguntas nós podemos, de facto, escrever contos, histórias, até poemas e outro material literário muito, muito interessante. E eu diria que as respostas que nós dermos a estas perguntas são um material abundante para nós começarmos a escrever e a desenvolver a escrita. Diria mesmo que cada acontecimento da vida deixa algo no interior, no nosso interior, que quando reaparece na memória pode ser até transformado, pode ser recriado e pode ser, sobretudo, literariamente tratado. Escrever acerca de uma porção, de um bocado, de uma época da nossa vida. Então, nós podíamos dizer que se nós quisermos escrever a partir da memória, nós podemos seguir pelo menos 5 passos, ou
5 etapas que quisermos. Primeiro, escolhe um tema concreto. Isto é, limita a tua história a qualquer assunto ou qualquer tema que te tenha efetivamente marcado. Isto é, que seja um tema decisivo, que tenha sido alguma coisa que tenha deixado em ti cicatrizes. Pode ser uma cicatriz dolorosa, pode ser uma cicatriz gozosa, mas é importante, em primeiro lugar, que tu escolhas um tema concreto. Em segundo lugar, o segundo passo é procura entre as tuas experiências passadas momentos relacionados com o tema. Faz até uma lista, se quiseres, de todos os que tu possas recordar, especialmente daqueles que te tenham tocado ou afetado de uma maneira muito, muito, muito especial. O terceiro passo é faz uma crónica, ou escreve um esquiço, um esquema, não improvises. Tu já escolheste um tema, tu já fizeste uma pesquisa no teu passado sobre e detalhes, episódios que podem ser interessantes para trabalhar este tema. Depois escreve ao sabor do coração, escreve conforme as palavras te forem saindo e só depois trabalhas isso. Tu podes aqui neste aspecto, quando estás a planear ou a planificar a tua escrita, podes ter enumerar alguns detalhes interessantes. Por exemplo, como é que era a tua vida então, qual era a tua idade, em que bairro é que tu vivias, como era um ambiente e o que é que aconteceu, porque é que agiste assim ou de outra maneira, quem é que estava perto de ti, tu vivias sozinho, vivias com os pais, vivias em casa dos avós. Tem um conjunto de acontecimentos que, bem trabalhados, bem burilados, podem perfeitamente ser interessantes para a construção de um conto, de um texto literário. O quarto passo é conta outros acontecimentos da mesma maneira. Isto é, tu foste à tua memória recordar esses acontecimentos, tu podes agora distanciar esses acontecimentos de ti. Isto é, tu viveste esta experiência, mas no conto que vais escrever, ou no texto literário que tu vais escrever, não és tu que vives a experiência. É a personagem X ou a personagem Y. O que quer dizer aqui é que tu não és a tua personagem, nem a tua personagem és tu, mas podemos fazer aqui uma transferência, quase que podíamos chamar uma transferência de conhecimento, uma transferência de ação entre a experiência pessoal e a experiência das personagens. O quinto passo é reúne os acontecimentos. Tu já escolheste o tema, já fizeste uma lista com as experiências passadas, fizeste um esboço, fizeste um mapa daquilo que queres escrever. Portanto, o que tens de fazer agora é reunir todo esse material e pôr mãos à obra e, naturalmente, escrever. Portanto, o passado, a memória que nós temos do nosso passado é muito, muito, muito importante na hora de escrever e, sobretudo, na hora de nós queremos vencer aquilo que se chama o bloqueio criativo. Não há bloqueio criativo se nós tivermos um caderno de ideias, se tivermos materiais, se tivermos ferramentas, isto é, se nós levarmos a sério a nossa atividade de escrita, o bloqueio criativo não existe. Se bem que eu reconheço que haverá momentos melhores e momentos piores para nós escrevermos. Mas isso não tem a ver com bloqueio criativo, tem a ver com as condições que nós dispomos para escrever